Paz, meus irmãos. Hoje nós temos um aniversariante aqui ilustre, 85 anos de vida. Seja bem-vinda, viu, minha querida? Nós amamos você de coração. Sabia disso? É verdade. Nós vamos dar uma caminhada esse mês, né? Talvez um pouquinho do mês que vem também, com o grande, mas extraordinário, vamos dizer, o Senhor Jesus. Grande representante do cristianismo, chamado Paulo. Então nós vamos fazer duas mensagens seguidas, principalmente com a história de Paulo. Depois nós vamos entrar muito na parte teológica da vida de Paulo. E eu não quero que você abra a sua Bíblia, não precise abrir. Você vai escutar o que eu vou ler. Acenda aqui para mim. Não precisa se preocupar, eu vou ler no segundo livro de Timóteo. Ótimo. Eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não estou muito acostumado, que é ler um texto bem grande, bem longo, mas hoje eu vou fazer isso. 2 Timóteo, de 1 a 18, não precisa ser abrir a Bíblia, eu queria que você escutasse o que eu vou ler. Eu vou tentar fazer o que Paulo está falando aqui com Timóteo, então a minha leitura ela vai ser uma leitura livre aqui, usando a NVT. Nós estamos no ano de 66 a 67, depois de Jesus. Jesus nasceu, início do cristianismo, 67, 66, 67 anos depois de Jesus nasce. Paulo está preso em Roma. Nero, o imperador. Paulo está ali aguardando uma sentença. Essa sentença agora é definitiva. Tá um zum, zum, zum. Eu não tô... É o ar-condicionado, não é? Mas tudo bem, vamos lá, vamos adiante. Paulo escreve a um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. Paulo está só. Ele foi abandonado pelas pessoas, pelos amigos. Só Lucas está lá com ele. Mas ele fala que ele está com Deus. Irmão Antônio? Cadê o irmão Antônio? Foi pegar um cafezinho? Então preste atenção na leitura que eu vou fazer, só preste atenção. Não precisa abrir sua Bíblia, só preste atenção. Eu vou fazer a leitura como se Paulo estivesse conversando com Timóteo. Então preste atenção no que Paulo fala. Esse texto maravilhoso. Maravilhoso isso que Paulo fala. Preste atenção porque Paulo está aqui no finalzinho da vida dele. Viu, irmão Antônio? Falei aqui agora que Paulo está sozinho, abandonado, mas tem Deus na vida dele. E ele escreve a um pastor, jovem pastor Timóteo, de uma igreja lá em Éfeso. E eu falei que não precisa abrir a Bíblia, porque eu vou tentar interpretar aqui o que o Paulo falou para Timóteo naquele dia, nessa belíssima expressão. Então só preste atenção no que Paulo diz. Ele diz assim: Timóteo, eu te digo solenemente, Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, este que um dia vai julgar os vivos e os mortos quando ele vier estabelecer o seu reino, Timóteo. Pregue a palavra, meu filho. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não seja, em qualquer tempo, pregue a palavra, meu filho.
corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. Sabe, Timóteo querido, virá um tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Essas pessoas, Timóteo, eles vão seguir os seus próprios desejos. Eles buscarão mestre que lhes diga apenas aquilo que eles querem ouvir. Sabe, Timóteo, eles rejeitaram a verdade. A verdade vai incomodar, Timóteo. Eles correrão, Timóteo, atrás do que eles querem para eles mesmos, dos seus desejos, Timóteo. Você, porém, meu filho, deve manter sobriedade em todas as situações. Timóteo, meu querido, não tenha medo de sofrer. Eu sei o que é sofrimento, Timóteo. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar todo o ministério que Ele te confiou. Quanto a mim, Timóteo, a minha vida foi derramada como oferta a Deus. Sabe, Timóteo, o tempo da minha morte está se aproximando. Lutei o bom combate, Timóteo. Terminei a corrida, Timóteo. Permaneci fiel, Timóteo. Nós crentes gostamos de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, Timóteo, o prêmio me está à espera. Sabe, Timóteo, esse prêmio é uma coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. Ele vai voltar, Timóteo. E esse prêmio será para mim, mas será para você. Será para pastor Antônio, será para Moisés, será para Josefina, será para Talita, será para todos aqueles que com grande expectativa aguardam minha vinda, Timóteo. E aí Paulo fala as palavras finais dele. Por favor, meu filho, assim que puder, assim que você puder, Timóteo, assim que você tiver um tempinho aí no seu ministério pastoral, que o ministério pastoral consome tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo. Demas, sabe, lembra de Demas, Timóteo? Demas me abandonou. Infelizmente, ele amou mais as coisas desse mundo, dessa vida, e vazou para Tessalônica. Crescente, lembra de Crescente, Timóteo? Foi para Galácia, e Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo, Timóteo. Timóteo, deixa-me te lembrar uma coisa, traga Marcos para você, João Marcos. João Marcos, aquele que no começo da minha viagem missionária eu tive problemas com ele, mas por favor, Timóteo, traga para mim João Marcos, ele me é muito útil no ministério. O cara está indo no corredor da morte pedindo um ajudante para pregar o evangelho. Eu enviei Tico a Éfeso. Timóteo, quando você vier, não esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo. Saí lá apressado, está lá na casa de Carpo, em Troade. Traga meus livros, eu preciso ler, Timóteo. Não esqueça meus pergaminhos, Timóteo. Aquilo é rascunho, mas eu preciso. Lembra de Alexandre, o artífice, aquele que trabalhava com ferro, com cobre, ele me prejudicou muito. Se ligue nele, se ligue. Mas não fica perseguindo ele não, porque o Senhor julgará pelo que ele fez. É Deus que vai julgar. Mas eu te falo uma coisa, tome cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente a tudo que nós dissemos. Na primeira vez que eu fui levado ao juízo, Timóteo, ninguém me acompanhou, eu estava lá sozinho. Todo mundo me abandonou. Eu sinceramente espero que isso não seja cobrado dessas pessoas. Mas tem uma coisa, Timóteo, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças
para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios, como nós, ouvissem essa maravilhosa mensagem. Passei por aperreios, Timóteo, ele me enviou à boca do leão, sim, mas o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. É por isso que eu te digo, Timóteo, a Deus seja a glória para todo sempre, amém. Feche seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, fale aos nossos corações agora nessa manhã, Senhor Deus. Através da vida desse grande, desse gigante da fé, Senhor. Querido Deus, que seu exemplo de profundo amor à sua pessoa e ao Evangelho nos impacte nessa manhã, Senhor. Sabe, Pai, desconsidere a minha inúmeras, infinitas limitações e me use como mero, insignificante instrumento portador dessa inerrante, maravilhosa palavra, a sua palavra. Espírito Santo Consolador, fique aqui conosco, fique à vontade aqui no nosso meio nesse momento e nos ajude a superar nossas resistências que nós temos e que nós colocamos a sua palavra. Nós queremos ouvir somente a tua voz, para que saiamos daqui pessoas de fato mais santificadas e melhoradas que nós chegamos. E te pedimos isso no nome maravilhoso, o nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma caminhada com Paulo. Falar sobre Paulo me emociona muito. E Paulo, eu não sei qual era a aparência que Paulo tinha, ninguém sabe. Tudo é especulação. Especula-se muito que Paulo era um cara muito baixinho. Especula-se também que Paulo era um cara calvo. Especula-se que Paulo tinha as perninhas tortas. Especula que Paulo era narigudo. Tudo especulação. Ninguém sabe. Paulo, infelizmente, não fez um selfie e não deixou para nós. Paulo tinha 2 nomes, Paulo e Saulo. E hoje nós vamos derrubar um mito aqui que toda a vida você pensou e hoje você vai esquecer disso. Paulo era o nome latim dele, Paulus, que significa pequeno. E Saulo era o nome dele grego ou hebraico. O nome Saulo vem do hebraico Shaul, hebraico, ou Saul, do grego, que significa aquele que é desejado. É muito comum você vai escutar pregadores no púlpito falando, enfatizando que Deus mudou o nome de Saulo. Não é verdade. É isso que eu falei, que é o primeiro mito que nós vamos derrubar hoje. Depois da sua conversão, Paulo mudou de nome, conversa fiada, não tem nada disso. Paulo continuou chamando Saulo a vida inteira. Ele preferia o nome Paulo porque era o nome dele latim. E como era o apóstolo aos gentios, facilitava a interação dele com esse povo. Com o latim facilita. Só isso. Mas não tem nada de espiritual nisso. Mudou o nome como fez com Abraão de Abraão. Não tem nada disso. Tem nada disso. Em Atos 13, 19, lá adiante na história de Paulo, ele mesmo fala... Saulo, também chamado Paulo, já tinha convertido há anos. Tem nada disso, então não tem isso na Bíblia. Então tira isso da cabeça. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a fé cristã deve muito a Paulo ou Saulo,
muito mesmo. Meus queridos irmãos, sem Paulo a fé cristã não teria chegado a nós. Acreditem nisso. Aí você pode pensar assim, Deus teria arrumado de outra forma. Aí nós estávamos falando aqui dessa outra forma que Deus fez. Mas sem Paulo, os gentios não teriam ouvido falar de Jesus. Por isso que Paulo tem o título do 13º apóstolo de Cristo. Está vendo que o número 13 de vez em quando presta para alguma coisa? Fecha o parênteses. O apóstolo aos gentios era o 13º apóstolo de Jesus Cristo. Jesus, quando volta para o céu, obrigado, Léo. De nada, meu querido. Jesus, quando volta ao céu, ele fala com seus discípulos. Presta atenção, ele falou com as pessoas que andavam com ele, deu uma ordem. E os 3 evangelistas falam isso. Essa ordem nós chamamos de a grande comissão. Mateus narra em Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, todas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, aquele que Paulo se referiu no texto que eu acabei de ler, disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho aos gentios ou a toda criatura? Toda criatura. E Lucas, que estava com Paulo lá no finalzinho, médico amado, ele diz, é em seu nome, Lucas dizendo, Jesus disse que em seu nome pregasse o arrependimento e remissão do pecado em todas as nações. Comece por Jerusalém, mas ande e saia daqui. Meus queridos, por incrível que parecer possa, os discípulos, Mari, que andaram com Jesus, não entenderam direito essa mensagem, essa ordem do mestre, não. Eles ficaram acomodados em Jerusalém, ali na Judéia, na Palestina, ficaram ali numa boa. Eu vou dar um desconto para eles, vou explicar para vocês por quê. O evangelho estava tão maravilhoso naquela época, que a Bíblia fala em Atos 2:41, que Pedro, quando fez uma mensagem, sabe quantas pessoas se converteram, Jô? 3.000 pessoas de uma pancada. Você já pensou, irmão Antônio? E Gibson fez uma mensagem, 3.000 almas, e não era brinquedo não, porque eram judeus. Não é de hoje não, meu amigo, porque hoje nós estamos falando que somos cristãos, você prega, meia dúzia de gato pingado, levanta a mão. Aquele 3.000 almas se converteram, judeus. Aí a gente fala assim, então vamos dar um desconto, porque os caras realmente estavam botando para quebrar. Não estava tendo necessidade de sair daquele cenário. Mas a ordem de Jesus foi, comece em Jerusalém, vão por todo lugar, toda criatura. Paulo, meus queridos, foi a pessoa que entendeu isso e apropriou dessa missão. Não vamos ficar só aqui, não. Precisamos vazar daqui, em todo mundo. Por isso que Paulo teve conflitos complicados, Carminha, com o povo da época. A primeira dificuldade que ele teve, e conflito sério, foi com os próprios convertidos. O cara era judeu, convertia ao cristianismo, e se vai chamar ele de judaizantes, porque como ele era judeu, ele converte ao cristianismo, cheio de mania do judaísmo. Então, como ele vem cheio de mania e cheio de coisas, ele entende que a lei de Moisés tinha que ser continuada no cristianismo, e Paulo fala, não. Cristianismo é uma nova forma de viver. Primeiro problema que Paulo tem, olha para você ver o drama de Paulo, ele tem problema com os convertidos, Paulo tem problema com o povo tradicional, esse nem se fala. Imagina você mudar a cabeça de um judeu em tudo que ele acreditava. E eles queriam matar Paulo de qualquer forma. E Paulo também tinha problema com os romanos, porque Paulo era o cara para Roma. Paulo era traidor agora do sistema, irmão Antônio.
Cara, nós depositamos tanta confiança em você, agora você está dessa forma? Seu cretino. Então, Paulo fica numa situação complicada, meus irmãos. Paulo é que tem a honrosa, gloriosa tarefa de mostrar que Jesus é o centro da mensagem redentora do Evangelho. A pessoa de Jesus é o foco de toda a Bíblia. Quando a gente fala assim, o Novo Testamento fala de uma coisa, o Velho Testamento não. A Bíblia fala de Jesus. Mas é no Novo Testamento que está condensada a sua mensagem. E reparem na importância de Paulo, preste atenção. O Novo Testamento, onde Paulo está situado, tem 27 livros. Paulo sozinho escreveu 13. Os outros todos escreveu 14. Nessa atual fase minha de estudo, eu estou fazendo um estudo acadêmico sobre a vida de Paulo. Aí, irmã Vera, eu quero puxar a sardinha para o lado de Paulo, quero colocar na minha tese que Paulo também escreveu Hebreus. Hebreus tem muitos candidatos a ter escrito. Hebreus pode ter sido escrito por Apolo, Hebreus pode ter escrito por Barnabé, Hebreus pode ter escrito por Lucas, pode ter sido escrito por Silas, pode ter escrito por Filipe, até Priscila. E eu estou ali tentando puxar a sardinha para o lado de Paulo, tentando deixar na minha tese que Paulo é o autor de Hebreus, vai virar 14, pelo menos na minha cabeça. Então, mais de 50% do Novo Testamento, Léo, o homem escreveu. Qual era a nacionalidade desse cara, Léo? Ele diz assim, Paulo era judeu de origem, mas ele nasceu em Israel. Interessante isso, né? Judeu de nariz, mas não nasceu em Israel. Paulo tinha pais judeus, ele nasceu em Tarso. Por isso que a gente fala Paulo de Tarso. E onde que está Tarso, Moisés? Na província da Cilícia, atual Mersim, lá na Turquia. Então Paulo era turco. Tarso era uma cidade universitária, grande, potência na época. Tinha mais de 200 mil habitantes. Imagina, há 2.000 anos atrás, uma cidade com 200 milhões de habitantes. É assim que nasce na Turquia, se transforma em judeu. E você vai perguntar para mim, como é que o cara nasce na Turquia e é judeu? Meus irmãos, aconteceu uma coisa no judaísmo que é muito importante você entender, porque daqui para frente você vai acompanhar isso. Aconteceu com os judeus a diáspora, você vai escutar esse nome, a diáspora judaica. O que é a diáspora judaica? Israel, o povo hebreu era invadido pelos inimigos, eles esparramavam pelo mundo. Esparramavam. Então, para vocês terem noção, nessa época que nós estamos falando aqui, o mundo tinha 5 milhões de judeus. E você sabe quantos estava fora de Israel? 2/3. 1/3 só que estava por lá. Então vocês estão vendo que a grande maioria dos judeus não morava em Israel. Era o caso de Paulo e sua família. A família dele era bem sucedida, eram fabricantes, eram industriais, fabricavam tendas. E Paulo então tinha cidadania romana, porque os pais deles também tinham, o avô tinha, e não foi comprada, porque na época você tinha oportunidade de adquirir com compra ou ter direito. O caso de Paulo era direito, porque os pais deles tinham contribuído com o império e adquirido esse direito. Então Paulo não compra a cidadania dele romana, ele tem a cidadania por herança. Paulo estuda quando menino em Tarso, mas depois ele vai para Jerusalém fazer universidade. Então ele vai para Jerusalém mais ou menos aos 18 anos. Nessa época, em Jerusalém, tinha 2 grandes escolas. A casa de Chamai e a casa de Hilel. Esses 2 rabinos de destaque, Chamai e Hilel. Paulo estuda na escola, na casa de Hilel.
quando seu neto era o mestre da escola, que todo mundo conhece, chamado Gamaliel. Por isso que a gente fala que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. 10 anos com Gamaliel. Curso superior. Nessa época, isso é importante você entender. Existia lá alguns partidos políticos ou movimentos partidários. Por isso que você vai ver falar tanto na Bíblia de fariseus, saduceus. Então tinha lá os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes e tinha os essênios. Eram os partidos mais importantes que tinha, Léo. E os fariseus eram o principal partido. Eles eram a maioria no Sinédrio. O que é o Sinédrio? Seria o que no Brasil hoje é o tal do Supremo. Só que lá era por mérito, diferente do nosso. Lá era por mérito. Por isso que Paulo ficou 10 anos com Gamaliel. Não foi indicado por um político safado, não. Era mérito. Os fariseus acreditavam, isso é relevante, os fariseus acreditavam na ressurreição. Eles eram mais populares dos partidos, compunham a maioria do Sinédrio. Lembre o que eu estou falando, o Sinédrio era o famoso Supremo nós hoje, fazia o que fosse preciso, inclusive com os que estavam na diáspora. Depois tinha os saduceus, eles também estavam no Sinédrio, mas eles eram mais aristocratas, os caras da elite. Eles não criam na ressurreição, nem acreditavam em anjo. Olha como é que vai complicando. Tinha os zelotes eram os terroristas, queriam a libertação do povo hebraico, do povo hebreu, de qualquer maneira, nem que fosse por meio das armas. E nós tínhamos os essênios, esses eram mais reclusos, ficavam no deserto. João Batista era um representante dos essênios, comia gafanhoto, mel silvestre, mas era um povo, meus irmãos, é importante você entender esse cenário da época, mas era um povo puritano, generoso, bondoso, caridoso. João Batista era um representante desse. Eu fiquei pensando esse dia, quando eu estava preparando essa mensagem, já pensou se Paulo fosse saduceu e não fariseu? Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então Paulo já ia ter o primeiro problema. Dentro dele, fala, Jesus não ressuscitou nada. Perceberam? Percebam como é que Deus vai trabalhar na vida de Paulo. Fariseu, zeloso, mas era fariseu. Mas acreditava numa coisa, ressurreição. Facilitou ou não para ele encontrar Jesus? Paulo se diz hebreu dos hebreus. O que é hebreu de hebreus? Judeu da gema. Judeu da gema. Eu sou judeu da gema, nasci em Tarso, mas eu sou judeu da gema. Filipenses 3:5 fala que Paulo era da tribo de Benjamim. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito foragido, liberto por Moisés? Eles chegam em Canaã, são governados por juízes. Então nós temos lá Gideão, não é, meu irmão Evandir? Débora, Sansão. Aí o povo fala, nós queremos rei. Todo mundo tem rei, por que nós não podemos ter rei? Tome-lhe rei, Saul. Vixe. Depois vem o rei Davi. Depois vem Salomão, reis. Salomão morre, fica no trono. Roboão, seu filho, lascou. Roboão apronta, mete uma carga pesada de imposto contra o povo se revolta, o reino se divide. O Reino Unido que saiu lá da escravidão do Egito, agora está dividido. Reino do Norte chamava Israel com 10 tribos, capital era Samaria. Olha a história do povo, por isso que os judeus detestavam os samaritanos, está entendendo? E o segundo, Reino do Sul, era a divisão. Reino do Sul, chamado Judá,
capital Jerusalém, com 2 tribos. Paulo é de uma delas, Benjamim. Só tinha a tribo de Judá e Benjamim. Paulo é dessa tribo. Paulo era um judeu acima da média. Isso é muito importante a gente entender. Gálatas 1,14 fala que Paulo se destacava entre a galera dele. Aqueles alunos de Gamaliel, mas Paulo estava acima da média. Paulo era Caxias. Paulo zelava demais pelas práticas e tradições do judaísmo. Sabe por quê, meus irmãos? Que Paulo se preparava pro Sinédrio, pro Supremo. Então, entre 18 e 28 anos, Paulo se aprimora no faraísmo. Fica craque no faraísmo. Enquanto isso está acontecendo, lá no interior, lá em Lagoa do Carro, lá em Petrolina, Paulo está na capital, mas lá no interior, tem um contemporâneo de Paulo, que começa com uma conversa. Enquanto Paulo era cara erudito, de 3 mundos, sabia tudo do mundo judaico, sabia tudo do mundo grego, sabia tudo do mundo romano, lá no interior, saí de Nazaré, uma aldeiazinha pequena, insignificante, o filho de um carpinteiro, simples, sem erudição nenhuma, educado como Maria e seu pai, sem Gamaliel, mas com a mensagem poderosa. Aos 30 anos, esse Galileu, que não frequentou nenhuma escola famosa, nenhuma escola, tinha as mãos calejadas pela marca dos equipamentos de um carpinteiro. Começa seu ministério, atrai multidões, faz maravilhas com o que ele fala, abria a boca e fazia maravilhas. Mas ele teve o atrevimento de dizer que ele era o Messias, o Filho de Deus. Sabe, meus queridos, a sua fala abalou o sistema religioso. Como é que é, rapaz? Como é que tu está dizendo? Tu é o Messias, tu é o Filho de Deus. O ministério dele só demorou 3 anos, João. 3 aninhos. Acabaram com o homem. O sistema tramou contra ele, difamou contra ele, ele foi condenado e crucificado, e nós sabemos como é que é a morte dele. Foi morte de quê? Morte de cruz, e foi crucificado por 2 motivos. Argumento, você blasfemou contra Deus, sujeito. E você também conspirou contra o sistema romano, você vai para a cruz. Ele é crucificado, ele é sepultado. Para não ter dúvida, o sepulcro dele é lacrado, Léo, por fora. Põe guarda lá para vigiar. Mas no 3º dia, misteriosamente, o rabino de Nazaré vence a morte. Vence a morte, ressuscita, queridos. O túmulo é aberto de dentro para fora. O selo arrebenta. Maravilha, os seus seguidores ficam aí maravilhados. Era o Messias mesmo. Sua fama se esparrama, seus seguidores se multiplicam, sua mensagem começa a alcançar milhares de pessoas. Eles são chamados os do caminho. Os do caminho. Não foi fácil. Começam a ser perseguidos. Até apedrejamento teve, a Bíblia narra que Estevão, não pastor Estevão. O nome do pastor Estevão é homenagem a esse cara, Léo. Com certeza. Porque o pai de Estevão também chama Estevão. E já foi em homenagem a esse Estevão aqui. Um dos seguidores de Jesus, Léo, Estevão. Estava lá. E Estevão foi apedrejado.
E sabe quem estava lá? Léo? Paulo. Estava lá, consentiu. E os caras entregaram para Paulo as capas de Estevão. O estagiário do Sinédrio estava lá se aperfeiçoando na prática. O cara ficou cego, Léo. O fanatismo dele cegou ele virou um perseguidor implacável dos seguidores do Galileu. Saulo se transformou numa besta fera. Esse nome é importante sem entender. Paulo se transformou num cara sem domínio, besta fera. Ele mesmo diz. Ele tinha crueldade que não tinha limite, gente. Paulo tinha fúria contra o nome de Jesus. Fúria contra o nome de Jesus. Em Atos 26, 19, ele diz: na verdade, eu estava convencido que deveria praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Meus queridos, Paulo tinha furor contra a igreja de Jesus. Ele não respeitava as sinagogas, fazia tortura psicológica, ele diz. Devastava a igreja, entrava pelas casas, arrastava as pessoas e lançava na prisão. Chegava aqui na aula Sul, perguntava a Simone: você é seguidora de Jesus? Simone: sou. Negue esse cara. Não negue, negue esse cara, negue, pegar você pelo cabelo, sair arrastando você pelo cabelo. Tortura psicológica, cruel. Meus queridos, Paulo exterminava os seguidores de Jesus. Exterminava. Sabe o que é exterminar, meus irmãos? Você sumir com a pessoa. Muitas vezes, ele diz, entrei nas sinagogas e os castiguei, obrigando-os a blasfemar contra Cristo. Meus queridos, olha o que Paulo fazia. Quando ouviram falar que Paulo ia a Damasco, falaram: espera aí, esse não é aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente a fim de levar amarrado a gente para os sacerdotes. Paulo assassinava pessoas. Paulo era um assassino. Paulo era um assassino. Assassino. Atos 22, 4 diz: ele diz, perseguiu os cristãos a caminho até a morte. Os do caminho, algemando tanto homem quanto mulheres e jogando eles no cárcere. Paulo era uma máquina de matar, Paulo era uma máquina mortífera. E era autorizado a cometer essas atrocidades. Entendam isso. Ele não fazia isso por livre recreação. Sabe por que Paulo fazia isso? Porque ele queria mostrar serviço. Eu estou estudando, eu vou fazer o que vocês querem e vou praticar. Porque eu vou ser um dos caras do Supremo violento. Não respeito lei, nem absolutamente nada que diz respeito a uma tal de Constituição. Eu boto para quebrar, faça o meu jeito. Um dia ele pede para ir ser autorizado em Damasco. Damasco era uma cidade importante, tinha um núcleo de cristão que estava proliferando no Gibson. E Paulo fala: deixa eu ir lá acabar com esse povo, vou lá. A caminho de Damasco, Paulo tem uma surpresa. O Nazareno ressurreto. O Nazareno ressurreto, que abriu o túmulo de dentro para fora, aparece para ele e fala: por que você me persegue, rapaz? Meus queridos, isso é tão relevante. Repare, Jesus tinha morrido, irmão Antônio, subido ao céu e prometido deixar quem? O Espírito Santo Consolador, não foi? Consolador. Repare que Jesus faz esse papel pessoalmente. Espírito Santo, dá licença. Essa é uma missão minha, eu vou falar com esse cara.
Você é consolador, eu preciso falar com ele cara a cara. Jesus assume a responsabilidade de confrontar Paulo. Por que me persegues, rapaz? Preste atenção na pergunta de Jesus. Por que me persegues? Não é porque você persegue meus seguidores, não. Porque me persegues. Por que me persegues, Saulo? Meus irmãos, perseguir seguidores de Jesus é você perseguir diretamente ao Mestre. Quando você persegue um crente, você persegue a Jesus. É verdade. É verdade, Josi. Não persigam um crente porque você está perseguindo ao seu mestre. E Deus intervém, Josi, na história toda vez que o crente é perseguido, que ele sofre injustiça, sofrimento, dor, tortura, perseguição, Deus intervém. Por isso que o salmista diz para a gente ficar em paz, porque o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Tenha cuidado ao perseguir um crente. Nosso socorro vem de quem tem poder. Cuidado! Cuidado. Saulo, por que me persegue, Saulo? Pare de praticar tanta maldade, camarada, crueldade. Pare de ser tão perverso, Saulo. Por que você não usa essa energia sua e essa dedicação sua na direção certa, cara? Esse seu zelo, Saulo, não tem nenhum poder contra o poder da cruz, Saulo. Amance, Saulo. Porque duro, Saulo, te é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso, Léo? Duro te é recalcitar contra os aguilhões. Léo, lutar, recalcitrar, Léo, é você dar coice. Então é a mesma coisa que ele está dizendo. Você não fica querendo lutar contra mim não, Saulo. Aguilhões, Léo. É uma ferramenta que quando o touro está bravo, você ferrou ele, e ele ferrou ele, ele ferrou ele. E Jesus fala com ele, cara, não adianta você lutar contra os aguilhões, não. E Saulo fala, quem és tu? Quem és tu? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe, meus queridos, não consta na Bíblia, Gibbs, não consta na Bíblia que Jesus, Paulo nunca encontrou Jesus pessoalmente, mas nesse dia, ele falou, é Jesus. Saulo era da capital, Jesus do interior, mas nesse dia eu sei com que eu estou lidando agora. Do mais terrível, ferrenho, touro bravo, perseguidor de Jesus está caído, fragilizado, vulnerável, sem poder, cego, quebrantado. Saulo está convertido ao mestre dos mestres. Conversão, Gibbs, tem tudo a ver com quebrantamento. Você vai escutar muitos pregadores dizendo, e doutrina dizendo, que Paulo foi convertido na marra. É mentira! É mentira. Paulo se converteu porque ele foi quebrantado pela presença gloriosa de Jesus. Quando a presença gloriosa de Jesus chega na nossa vida, se o nosso coração recebe, nós somos quebrantados. Conversão é quebrantamento. Por isso que Faraó não foi quebrantado e temou. É assim que começa a fantástica e maravilhosa, exitosa obra missionária desse gigante do Evangelho. Grande Paulo.
cego pelo impacto da presença gloriosa de Jesus. Agora Jesus tem um corpo glorificado, ninguém pode ver a Deus. E Paulo encontra Jesus glorificado. Paulo fica cego. Pede ajuda até para ir na casa de alguém. Ele vai na casa de Judas. Judas morava na rua direita, pastor Estácio. Até hoje tem lá em Damasco. Chama Derbe al-Mustaqim. Deus delega a um novo convertido a missão de visitar Saulo. Ananias. Agora você vai imaginar a cena, tá, pastor? Ananias, eu tenho uma missão para você, querido. Pois não, Senhor. Vai lá na rua direita, na casa de Judas. Tem uma pessoa lá que você precisa curar. Pois não, Senhor. Sou teu servo, vou lá. Quem é esse cara? Saulo de Tarso. Eita! O senhor está brincando. O senhor está falando comigo, aquele sujeito sanguinário que mata crente, puxa a gente pelos cabelos, joga na cadeia. O senhor está querendo que eu vou lá curar ele? O senhor está falando sério? É ele mesmo, o senhor está dizendo, não está misturando não. É ele mesmo, Ananias, o próprio, ele mesmo. Vai lá, Ananias. Porque esse sanguinário, ele teve um encontro com aquele que tem poder para transformar, Ananias. Vai lá, Ananias. Porque esse cara, Ananias, ex-perseguidor, ele é um vaso de bênção escolhido para levar a minha mensagem a boas novas, lá na Orla Sul, no ano 2023, perto do período do carnaval. Vai lá, Ananias. Você não sabe de nada, Ananias. É ele que vai levar o meu evangelho a toda criatura, Ananias, aos gentios. Vai lá, Ananias. Vai, Ananias. Ananias foi. Eu acho que com medo, mas foi. Eu ia com medo. Você ia, Carminha, com medo? Talvez nem ia, né? Chega na casa de Judas, grita do lado de fora: irmão Saulo, Gibson, irmão Saulo, Senhor Jesus, aquele que te apareceu quando você vinha para arrebentar nós aqui em Damasco, lembra? Ele mandou eu aqui para te devolver suas vistas. E o mais importante, Ananias, para você ficar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Gibson. Imediatamente Ananias ficou curado. Imediatamente. Bacana a Bíblia falar imediatamente. Pastor Estácio, a Bíblia diz que imediatamente, sem profissão de fé, sem aprovação da igreja, sem passar por concílio, sem absolutamente nenhuma burocracia, Saulo foi batizado. Sem curso preparatório para batismo, Saulo foi batizado em nome de Jesus. A Bíblia tem essas coisas intrigantes, né? Intrigante. Inventaram depois, ao longo do caminho, uma série de presepada. Não precisou nenhuma autoridade. Vai lá chamar Pedro, então. Vai lá chamar Tiago, que é o líder da igreja. Não, Ananias, é você, profeta. Não precisa de autoridade. A autoridade está no servo do Senhor Jesus. Meus irmãos. E Ananias entrou na casa de Paulo. E Paulo começou a dar testemunho imediatamente. Vocês pensam que foi fácil a partir daí? Paulo se converteu, mas ele não convenceu as pessoas, não. Era difícil. Você imagina, Léo, o cara que perseguia a sua família, vira para você e fala: agora eu sou crente. Você fala: ei. Léo falava assim: essa é a estratégia desse cara.
Ele pega, agora pegou minha irmã, agora quer pegar o resto. Confio nada. Paulo precisava, Léo, de uma segunda conversão, Léo, por isso. Estava a caminho o processo, Léo. Primeira conversão de Paulo, meus queridos, ele encontra Jesus na estrada de Damasco. A segunda conversão de Paulo, ele precisava conhecer Jesus. Então entenda isso, encontrar Jesus é diferente de você conhecer Jesus. Paulo parte para o deserto da Arábia. Perseguiram ele para o deserto da Arábia. O Paulo convertido encontrava muitas tradições no judaísmo, sabe, no farisaísmo. Ele vai para o deserto da Arábia e fica lá fazendo um estágio. Fica 3 anos lá. O que Paulo vai fazer lá, gente? Paulo foi se preparar para realmente ser o 13º apóstolo de Jesus. Lembra que eu falei que lá na Judéia tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios? Paulo vai para essa colônia de essênios. Os essênios se primavam pela generosidade, pela bondade, pelo cuidado. Os essênios cuidavam de excluídos, de viúvas, de órfãos, de deficientes físicos, pessoas cegas, aquelas pessoas excluídas, eram os essênios que cuidavam. Os fariseus acreditavam que quando a pessoa tinha um defeito físico, era maldição. Lembra que eles perguntaram a Jesus, quem é que pecou? Esse cara aqui é aleijado, é cego. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? E Jesus, ninguém pecou, isso aqui é para minha glória, lembram? Paulo vai para o deserto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o evangelho de Jesus é antes e primordialmente você entender que ele é voltado para cuidar de vidas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus também foi influenciado pelos essênios. É nesse período que Paulo aprende a ressignificar a sua fé em Jesus. O judeu agora está introduzindo dentro da vida dele o cristianismo. O fariseu geloso, cheio de leis, precisava da verdade libertadora, dessa coisa tranquila, bonita, leve do cristianismo. É na comunidade dos excluídos, meus queridos, com os pobres, que Paulo vai entender agora com profundidade o que Jesus disse. Toda vez que você fizer um dos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo. Paulo lá vai aprender isso. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu era forasteiro, tu me hospedaste. Eu estava nu, tu me vestiste. Eu estava enfermo, tu me vestiste. Tu me visitaste. Eu estava preso e tu me assististe. O evangelho, meus queridos, tem tudo a ver com o outro. É por isso que eu gosto de dizer que tem muita gente dentro das igrejas que precisa passar pela segunda conversão, ser crente de verdade. Quando Paulo se converte, ele entende que Jesus é o Messias. Mas quando Paulo vai para a Arábia, ele aprende a viver a mensagem do Messias. Sabe que alguns estudiosos dizem que Paulo, nessa época, provavelmente que teve aquela experiência sobrenatural com Deus. Quando ele escreve em 2 Coríntios 12, 24, ele se viu arrebatado e diz: eu conheço um homem em Cristo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas ele foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ouviu coisas, palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, Paulo é o único ser humano que teve no céu e voltou como pessoa de novo. Nenhum foi lá e voltou. Gente, foi translatado, mas ficou lá. Ir lá e voltar, só Paulo. Por isso que ele diz, não dá para falar o que eu vi.
Paulo aprendeu o que Tiago, irmão de Jesus, deixa claro quando ele escreve para os crentes de Jerusalém: fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Paulo prova isso quando a Judéia foi, no ministério de Paulo, quando a Judéia foi assaltada, assolada por uma época de muita fome, no reinado de Herodes, que perseguia ferozmente os cristãos. Paulo foi nas igrejas que ele estava implantando, recolheu ofertas para as pessoas pobres de Jerusalém. Presta atenção, meu irmão. A igreja está começando lá na Ásia, nos confins do mundo, e Paulo fala: nós precisamos ajudar aquelas pessoas que estão passando fome em Jerusalém. O Evangelho de Jesus, meus queridos, tem relação íntima com ajudar as pessoas desfavorecidas. Paulo volta transformado da Arábia. A Arábia mudou Paulo. Ele tinha mudado. Paulo mudou, mas as pessoas não, Josi. Continuou sendo perseguido. Lembra da cena do cestinho? Paulo voltou para Damasco. Continua a pregar o evangelho. Os caras querem porque quer pegar ele. E ele tem que sair fugido de Damasco dentro de um cestinho. Só agora, irmão Antônio, que Paulo vai a Jerusalém e ele saiu fugido. Ele vai lá encontrar os discípulos. Você acha que os discípulos queriam ver ele? Não. Ele só conseguiu falar com 2 discípulos. Só conseguiu falar com Pedro e Tiago. Porque houve a intermediação, Gibson, de um camarada selecionado por Deus, chamado Barnabé. Que a gente canta aquele corinho. Natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Deus coloca às vezes uma pessoa adequada para direcionar nossa vida. José das Consolações. O caminho de Paulo diz para ele. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe o apóstolo e trouxe como caminho. E vira o Senhor e falava, e como Damasco falava ousadamente em nome de Jesus. Esse cara está falando ousadamente em nome de Jesus. Agora sabe o que acontece? Pastor Estácio, Paulo é perseguido agora pelos gregos em Jerusalém. Preste atenção, irmão Antônio, como é que o cara era perseguido? Agora a perseguição era dos gregos. Ele precisa fugir de novo. Você acha que Paulo fugiu, irmão Antônio? Precisa fugir. Ele não foge. Você sabe, irmão Antônio, que foi preciso a interferência de Deus diretamente na vida de Paulo para ele entender isso? Atos 22, 17. A Bíblia diz que aconteceu que, tornando Jerusalém, quando orava no templo, Paulo estava orando no templo, foi arrebatado para fora de mim e vi que quem dizia o Senhor: Paulo, sai daqui depressa de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, Paulo. Não vão receber seu testemunho. E ele tentou justificar: Senhor, eu disse, o Senhor bem sabe que eu lancei a prisão, açoitava a sinagoga, e criou em ti. E quando em sangue esteve, Senhor, foi eu. Jesus insiste com ele: vai, porque eu vou fazer de você um grande pregador aos gentios. Vá, Paulo, por favor. É assim, meus queridos irmãos, que Paulo, então, com poucos amigos, é levado para Cesareia, e da Cesareia ele vai e volta para Tarso. O homem está de volta. Entendeu, Beto? Deus mandou o cara de volta para o lugar dele, vá para Tarso. E o pior de tudo, Beto, aconteceu uma coisa incrível agora. E a Bíblia fala.
As igrejas prosperaram, cresceram, multiplicaram, foram abençoadas. São Paulo vai entender a cabeça de Deus, irmã Céia. Sabe por quê? Porque só vamos alcançar os propósitos de Deus depois do cenário feito. É por isso que a gente não adianta preocupar. A grande lição para quem quer liderar um trabalho no reino de Deus, entenda isso, meu irmão. Paulo, ele tinha todo motivo para ele achar que ele seria o cara da igreja de Jerusalém. Eu sou o cara. 12 discípulos Jesus tinha deixado, todos simples, caipiras, não era ou não? Incultos, pescadores. Aí aparece Paulo, PhD, educado aos pés de Gamaliel, 12 anos de instrução, falava grego, falava hebraico, falava latim. Eu sou o cara, é eu que vou fazer esse evangelho estourar. E ele me disse, inclusive, que é comigo que ele quer pregar aos gentios. Paulo fica em si mesmado. Meus irmãos, com sinceridade, comparando Paulo com os demais discípulos, é covardia, não é? No que diz respeito à capacidade humana, 10 anos de estudo em Harvard, com quem pescava. Eu acho interessante, porque está escrito, meu irmão, sem Paulo, a igreja prosperou. Toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz. E eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor. Sem Paulo. Meus queridos, isso ficou muito claro na vida de Paulo. É assim que o evangelho chega a Antioquia. Sem Paulo. Não se ache, Paulo. Antioquia é uma cidade grega, que morava os gentios, muitos gentios, tinha população, maioria gentil. Em Antioquia o trabalho do evangelho prospera, a igreja cresce. Então os líderes da igreja em Jerusalém, vai lá ver alguém tem que ir lá ver o que está acontecendo, porque está muito bacana aquilo. Escolhe um emissário para ir lá, sabe quem, Gibson? Barnabé, natural de Chipre. José das Consolações. Barnabé chega lá, fica encantado. Fica lá, aqui precisa de mim. Fica com a igreja, trabalha com a igreja cresce. Barnabé chega a uma conclusão: eu preciso aqui de um evangelista. Eu preciso de um cara que fale a língua desse povo, eu preciso de um evangelista. Lembra de Saulo? Está lá esquecido em Tarso, fazendo tendas. Vai a Tarso, encontra Paulo. Queres ser meu ajudante? Ajudante. Quer ser meu auxiliar? Titular lá sou eu. O número 1 sou eu. O pastor titular. O presidente. O bispo, o papa, sou eu. Você vai ser o mero ajudante. Queres ir? O gigante da fé em Cristo fala: estou pronto para retomar o meu trabalho como ajudante. Sabe, meus queridos, grande lição de Paulo. Grande lição de Paulo que eu procuro pôr na minha vida todo dia. Meus irmãos, no cristianismo, se você quer destacar, você vai atrapalhar a obra. Se você quer ser destaque, você vai atrapalhar a obra, porque Deus não trabalha com destaque, Ele trabalha com servos. Deus não trabalha com gente importante que se acha. Ele trabalha com servos submissos à sua vontade. É Antioquia, então, que os do caminho
pela primeira vez são chamados de cristãos. Os do caminho agora são cristãos em Antioquia. Foi lá de Antioquia, irmão Antônio, que esse maravilhoso evangelho saiu para os fins do mundo. Chegou até nós aqui hoje. É Antioquia, queridos irmãos, que o apóstolo da graça começa suas viagens missionárias levando a grande comissão, ide por todo o mundo. Paulo se torna, sem dúvida nenhuma, o maior representante do cristianismo depois de Jesus. Sofre horrores, irmão Antônio. O senhor não tem noção. Vai ter, porque no próximo domingo nós vamos falar sobre os horrores que Paulo sofreu. No final da vida, no finalzinho da vida, ele escreve aquele maravilhoso texto que eu li aqui no começo da nossa mensagem, ao jovem pastor Timóteo. Maravilhoso texto. É ou não, irmã Vera? Se eu, você, Carminha, fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, pode ter certeza que tem a ver com o empenho, dedicação, amor desse apóstolo a Cristo. Sabe, meus queridos, que ele é judeu arrogante, prepotente, sanguinário, fanático, foi transformado pela única ferramenta, única Gibson, não tem outra, única Gibson, única. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem clínica de recuperação, não tem nada, Gibson, que às vezes possa transformar o coração de uma pessoa, senão o maravilhoso Evangelho de Jesus. Esse evangelho transformador, porque ele transforma, redime, salva e dá vida eterna. É este servo, Paulo, que nos exorta em 1 Coríntios 11:1. Seja meus imitadores, como eu fui de Jesus. É o apóstolo da graça, Paulo, que nos ensina: a sua graça me basta. A sua graça me basta. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, falada aos nossos corações, através da vida desse gigante, Senhor Deus da fé. Obrigado pela vida de Paulo, de tantos outros, Senhor Deus, que nos possibilitou conhecer essa maravilhosa graça. Comode nosso coração, Senhor Deus, no sentido de sermos imitadores de Jesus. Nos incomode, Senhor Deus, para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Nos incomode, Senhor Deus, para que nós tenhamos sensibilidade com as pessoas excluídas, pobres, desamparadas. Nos use como instrumento da sua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, nós vamos conhecer detalhes das missões de Paulo, Gibson. Já estará aqui para ouvir. E eu vou lá te buscar. As lições de suas viagens, o espinho na carne, prisões e morte desse servo do Senhor Jesus.